Esse vídeo foi elaborado para análise da relevância do papel que a cultura e a educação, por meio de interação social, apresentam ao desenvolvimento humano. Para tanto, serão apontados o filme O Enigma de Kaspar Hauser, em junção à teoria socio-interacionista de Vygotsky. Para que haja total compreensão quanto ao tema, vale destacar algumas informações fundamentais sobre o autor de base. Levi Vygotsky. Vygotsky, formado em Direito, trabalhou como professor e pesquisador nas áreas de psicologia, pedagogia, filosofia, literatura, deficiência física e mental. Levi Vygotsky nasceu em 1896 em Orchá, pequena cidade perto de Minsk, a capital da Bielorrússia, região então dominada pela Rússia. Seus pais eram de uma família judaica culta e com boas condições econômicas, o que permitiu a Vygotsky uma formação sólida desde criança. Ele teve um tutor particular até entrar no curso secundário e se dedicou desde cedo a muitas leituras, tendo mais de 200 artigos publicados. O seu pensamento destaca-se por ressaltar o papel da cultura no processo de cognição e dar ênfase ao papel do educador no desenvolvimento intelectual da criança. A sua pergunta de pesquisa era: como ocorre o desenvolvimento das funções superiores? Processos de pensamento, linguagem, memória e atenção. Vygotsky faleceu aos 37 anos devido à tuberculose. Ninguém melhor seria tão apto a responder à questão do psicólogo como o protagonista do vídeo, Kaspar Hauser. Portanto, sem mais delongas, vamos mergulhar em sua história de vida. Kaspar Hauser foi um indivíduo por volta dos 16 anos, encontrado em um domingo numa praça pública de Nuremberg, Alemanha. No ano de 1828, o jovem munido apenas de um terço, um livro de orações, folhas de ouro, suas vestes desgastadas, um chapéu e a carta anônima que pouco esclarecia sua origem. Deixando claro, no entanto, que Hauser antes jamais havia interagido com pessoas ou qualquer outra forma de vida, sendo que o mesmo até o presente momento era mantido em um calabouço, sem recursos necessários para o seu pleno desenvolvimento. Composto por comidas escassas e precárias, falta de higiene e espaço limitado. Sua imperfeição para caminhar, se alimentar e principalmente falar são reflexos do meio em que cresceu. O rapaz não parecia possuir discernimento quanto à dor, ao medo e às demais emoções que qualquer ser humano apresentaria em algumas situações necessárias. Sua capacidade de reconhecer o que se passa ao seu redor também é claramente afetada. No entanto, Kaspar, com o passar dos anos, em convívio constante com outros indivíduos, ainda que para entretenimento, já que passou um período como atração circense, e tutelado por um senhor realmente disposto a ensiná-lo, acaba por ampliar seu repertório oral. Ainda que sua fala possuísse muitos erros de concordância verbal e falha de clareza, comparado ao início, cujas mesmas eram resultado de frases decoradas, representava uma enorme evolução. Seu entendimento para algumas questões que para outras pessoas eram óbvias, a ele persistia limitado. Como a existência de Deus, que alguns religiosos tentaram esclarecer para o mesmo, sem sucesso, porém. Partiu a comer de forma adequada, usando talheres. Aprendeu ainda a tocar piano, a ler, a escrever, arriscando-se até na sua autobiografia. A conviver, mas essa convivência acaba por dar espaço para questionamentos quanto à árdua tarefa que a sua existência representava ao mundo em que ele agora sentia-se parte, ocasionando assim a tristeza de perceber a distinta característica que o compunha entre os demais. Kaspar foi vítima de 2 atentados contra sua vida, pelo mesmo indivíduo que no começo o mantinha no cativeiro. O primeiro feriu gravemente e o deixou acamado por alguns dias. O segundo foi o responsável pela sua prematura morte aos 21 anos de idade no ano de 1833. Segundo Vygotsky, esse processo intrapsicológico baseado na construção do conhecimento de fora para dentro em relação ao sujeito histórico-social e fundido com as funções psicológicas superiores é indispensável para o desenvolvimento da consciência do indivíduo e, com base nos seus estudos,
é fator fundamental para a desenvoltura da zona de desenvolvimento proximal, que consiste na distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Levi dizia que a zona de desenvolvimento proximal é fomentada pela interação de um indivíduo aprendiz com outros indivíduos com maior experiência. O estudioso foi um dos primeiros psicólogos a enfatizar o papel da cultura estimulada pela interação social e mediada pela linguagem. Por mediação, devemos entender que trata-se do elo intermediário entre o ser humano e o ambiente, e que seus elementos são compostos por instrumentos e signos, e requerem participação e colaboração. Tendo em base esse argumento, podemos destacar que Hauser deixa claro que essa teoria merece total valia, quando no filme, após um período de convívio com o outro e com o meio, passa a desenvolver-se mesmo tendo sido privado de qualquer estímulo ao longo de sua vida. Logo quando o mesmo aparece mostrando sua oralidade mais madura, sua postura ereta ao caminhar, sem contar as aprendizagens adquiridas em leitura, escrita e de musicalidade e sua tomada de consciência quanto à sua distinta característica. São mais do que suficientes para crer que a máxima do teórico é empiricamente plausível quando diz que o homem não nasce humano, ele se humaniza. Por que foi possível Caspar Hauser aprender a tocar piano de acordo com a teoria de Vygotsky? Grande parte da ação do homem no mundo é medida pela experiência dos outros. Isso é essencial para o processo de conhecimento histórico. Foi o que aconteceu com Caspar Hauser. Foi após a experiência do outro que Caspar demonstra seu interesse pela música. Ele só conseguiu aprender a tocar piano após a aquisição da linguagem. A linguagem é um sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. A linguagem tem duas funções básicas. A primeira é a função de comunicação, ou seja, a fala socializada, e a segunda é o pensamento generalizante, onde a língua encaixa com o pensamento. A carta. Segundo a teoria de Vygotsky, é possível que Hauser tivesse entendimento quanto ao seu conteúdo escrito? Caspar pode ter sido o autor da carta, mas isso não assegura a ele a noção quanto ao seu conteúdo, e não nos dá a total convicção de que ela não tenha sido fruto de uma mera cópia. A postura do homem responsável por lhe servir comida e água, quando exige dele que escreva no papel para que ganhe um cavalo de brinquedo, só reforça a ideia de que as frases sejam elaboradas pelo mesmo e somente transcritas por Hauser. Tratando-se ainda dessa fase do rapaz, notamos claramente sua total dificuldade em se locomover e mesmo se comunicar, o que reflete a ausência quase que cabal de desenvolvimento cognitivo presentes no garoto. Se considerarmos a teoria socio-interacionista de Vygotsky, quando relata que o meio em junção ao indivíduo são os responsáveis pelo seu desenvolvimento e aprendizagem, percebemos que seu meio era uma fonte vazia de combustível para sua plena evolução. Portanto, Caspar pode até soltar umas poucas frases prontas, mas ainda não consegue compreender o mundo. Essa compreensão de mundo só seria possível se o desenvolvimento do mesmo fosse mediado por outro, fazendo com que ele passasse da condição de ser biológico para um ser cultural. Sem dúvida, a história de vida de Caspar Hauser demonstra que as influências de um grupo social são mais importantes para o desenvolvimento humano do que as questões biológicas. Como este processo foi tardio no caso dele, ele não pôde absorver completamente toda a gama de símbolos sociais envolvidos neste processo, mas pôde superar vários obstáculos que foram impostos a ele. Esperamos que tenham gostado do vídeo e que o mesmo sirva para objeto de estudo e compreensão de todos aqueles que puderem ter acesso a ele. Agradeço em nome do grupo da disciplina de Desenvolvimento e Aprendizagem, ministrada pela professora Simone Precioso, Bianca Araújo, eu, Cristiane Bernardes e Maria Cláudia Santos, alunas do curso de Pedagogia pela Unisa.